Gente, mulher, a gente é um ser especial, não é? É ou não? Amém. Vou pedir a ajuda aí do pessoal do telão. A gente tentou compilar aí algumas imagens, porque na verdade a mulher ela já é multitarefa, né? A gente faz várias coisas e se depara com mais um monte. Pode ir jogando, gente? Isso aqui, mas ficou boa a imagem. O que elas estão fazendo aqui? Orando com uma amiga. Ah, quem aqui tem amiga? A gente tem amiga e a gente precisa cultivar essas amizades. E cultivar amizade demanda tempo? Demanda esforço? Sim, também. Mas a gente não é só amiga. A gente tem outras funções também. Aqui está uma família e uma mãe, uma mulher que se preocupa em trazer a presença do Senhor, em buscar a presença do Senhor. A mulher, ela também, trabalha, e eu achei bacana essa imagem, porque está ali, ó. Quem ficou em home office durante muito tempo? Era assim ou não era? Tem umas que são até hoje, né? E você trabalha, e se você já está na maternidade, você tem que conseguir conciliar. Você tem que cuidar ali do seu bebê, da sua criança, mas você também não quer deixar de trabalhar, não quer deixar de produzir. Ah, você também, essa daqui para mim, quem está aqui nessa fase? Quem se vê nessa figura? Ah, porque a gente aprende a cuidar da gente mesma. Depois, aquelas que se casam, aprende a cuidar dos seus filhos, né, do seu marido. Depois começa a cuidar dos netos, e aqui tem até a bisneta. Olha que bênção. Quem vive essa fase da vida? Dá um tchau aí. Dizem que é a melhor fase, é mesmo? Eu vou descobrir. E quando a gente olha para mulher na Bíblia, a gente já lembra do texto de Provérbios, não é? A mulher virtuosa. E eu não sei você, mas às vezes eu fico assim, gente, o que às vezes me atrapalha a ser uma mulher virtuosa? Segundo a Bíblia. Você pode dar às vezes alguma característica sua? Só entre a gente? Ninguém, gente, tem que ser vocês que estão aqui pertinho, ó. Que aqui eu consigo ouvir. Ansiedade, medo, o que mais? Renúncia, tem que renunciar, o que mais? Teimosia. Nervosa. Nervosismo. Braveza demais. Parece que não combina, né? Parece que uma pessoa brava não combina com uma pessoa virtuosa, com uma mulher virtuosa. Mas aí, eu fui procurar o original. E aí eu vou pedir perdão aqui para que se eu pronunciar errado, porque na verdade na minha pesquisa, e foi no Google, né, gente? Na internet, e a gente põe para ouvir a pronúncia, e eu ouvi de duas formas diferentes. Então, se eu pronunciar errado, você me perdoa. Mas a palavra virtuosa que aparece lá em Provérbios 31, ela não é exclusiva desse texto de Provérbios 31. Ela aparece em outros textos também. Mas é Shahil. Ou em uma outra pronúncia que eu ouvi é Ha'il. E olha o significado, porque é diferente do português. Quando a gente põe para o português, tem coisa que a gente perde. Então eu quero te encorajar, eu faço muito isso. Vai lá no original, procura qual que é o original, o significado original da palavra. Ela significa, a palavra Shahil, virtuosa, força, poder, valente, capacidade, habilidade. Mulher virtuosa, mulher Shahil, seria uma mulher forte, com habilidades extraordinárias, moralmente justa, cheia de integridade e poderosa como um exército. Poderosa como um exército. Você imagina um soldado que não é bravo?
poderosa como um exército. Aí eu achei uma definição, quando eu pesquisei aí já a mulher virtuosa, que no hebraico é Eshet Shahil, fala que não se trata de uma qualidade apenas, mas de uma postura fundamentada na sabedoria divina para agir com estratégia em todas as áreas da sua vida. Deus te fez Shahil. E aí, quando eu vou estudar sobre mulher, eu gosto de ir lá no começo de tudo. Quando Deus foi fazer a mulher. Quando Ele fez o homem, Ele falou: olha, é bom, mas não é bom que o homem fique só. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. No original, essa palavra é Ezer. E-Z-E-R, Ezer. E essa palavra, ela aparece outras vezes na Bíblia também. E as outras vezes que a palavra Ezer aparece na Bíblia, ela está ali retratando o momento em que o nosso Deus Todo-Poderoso estava vindo em auxílio ao seu povo no meio de uma guerra. É o momento, é o auxílio que Deus trazia para o seu povo, para salvar o seu povo dos seus inimigos, para auxiliar o seu povo na guerra. Deus falou: eu vou fazer uma Ezer. Deus te criou com todas as habilidades, todas as características que você precisa para ser Ezer. Nós mulheres, nós não somos problemas. Se às vezes você chegou ao longo da sua vida aqui hoje ouvindo que você é um problema desde a sua infância, não, você é resposta para algo que não estava tão bom. Deus te criou assim. Shahil, essa palavra virtuosa em hebraico, eu anotei aqui 3 exemplos em outros momentos que ela aparece na Bíblia. Ela aparece em Juízes no capítulo 6, para falar sobre a valentia de Gideão. Chamava Gideão homem valente, homem Shahil. A mulher virtuosa, ela é valente. E o interessante de Gideão é que Gideão não se via assim. E talvez hoje você não se veja como uma mulher virtuosa, como uma mulher Shahil, mas você é. Gideão ganhou foi pela sua própria força? Não. Foi pela força de Deus. Deus faz de nós Shahil. Aparece também Ruth no capítulo 3, verso 1, esse Shahil, destacando a lealdade e o trabalho árduo de Ruth. Lembra quando ela ia atrás lá para pegar o que sobrava do trigo? Cuidou, foi atrás da sua sogra, cuidou e Deus a honrou. É ser virtuosa, lealdade, trabalho árduo. Outro exemplo que eu anotei está em Deuteronômios, no capítulo 3, verso 18, quando Deus orienta Moisés a separar homens Shahil, homens valentes, homens sábios, para ajudá-lo a governar o povo. Lembra? Você vai resolver os problemas. O povo estava crescendo muito, tudo era trazido para Moisés, e Deus falou: olha, escolhe aí homens Shahil, homens virtuosos, homens que têm força, poder, habilidade, estratégia, homens com a força de um exército. E por que nós precisamos entender tudo isso? Por que a gente precisa saber? Porque o diabo, ele é como se ele jogasse um pó. Porque ele também é esperto, ele não vai jogar uma lama, porque aí você vai identificar essa lama, você vai lá e limpa. Mas se você chega para ver o seu reflexo em um espelho que está meio empoeirado, você não consegue se enxergar nitidamente, consegue? Aquela poeira, aquela sujeira te atrapalha. E é isso que o Satanás faz conosco. Vem ofuscando, nos atrapalhando de ver a nossa real identidade. Quem nós realmente somos em Deus. Você sabia que nós estamos em guerra? Constante.
Abre a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Verso 10, posso ler? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Glória a Deus. A primeira coisa que Deus nos orienta através da instrução aqui do apóstolo Paulo é que a gente precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu. O poder é de quem? O poder é de quem? É de Deus. Eu não preciso ter poder em mim. Eu não preciso ser uma pessoa, um ser humano poderoso. Eu preciso do poder dele. E aí, no verso 11, ele vira, o Senhor está nos falando isso aqui. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo. A ordem de Deus para nós é que nós nos apropriemos do poder dele. Só que muitas vezes a gente não faz isso. Deus já nos deu. Eu preciso apropriar do poder dele, para que eu possa permanecer firme. Por quê? Porque eu estou em guerra. Nós estamos em guerra. E eu preciso permanecer firme. Se eu for tentar permanecer firme com o meu próprio conhecimento, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu dou conta, não vai dar certo. Não vai dar certo. Em um determinado momento eu vou escorregar, eu vou fraquejar. Mas se eu me aproprio do poder que Deus já me deu, eu consigo permanecer inabalável. E aí no verso 11 ele fala, olha, você precisa vestir toda a armadura de Deus. Nenhuma parte da armadura pode ser esquecida. Por quê? Porque quem é que está guerreando contra a gente? Quem? O diabo. Se eu não me visto de toda a armadura, alguma parte em mim vai ficar vulnerável, vai ficar suscetível aos ataques. E o diabo não é bobo, ele vai identificar a minha fragilidade, aquilo que eu estou deficiente, e ele vai me atacar. Por isso que Deus coloca isso aqui para nós. Vistam-se com toda a armadura de Deus. E aí nos versos seguintes ele vai detalhar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Gente, crente pode mentir? Crente pode falar meia verdade? Meia verdade é o quê? É mentira. Eu preciso pôr o cinto da verdade. Por mais que seja difícil, porque algumas situações às vezes são difíceis, mas não pode faltar a verdade na minha boca. Eu preciso calçar os meus pés com a preparação do evangelho onde o crente chega, onde o filho de Deus chega, ele tem que estar levando paz. Nós não podemos ser o tipo de pessoas que quando alguém vê a gente chegando, o coração da pessoa chega, fecha, ela fala, acho que eu vou embora, não vou ficar aqui não, que a confusão vai acontecer. Não. Os meus pés têm que levar a paz, o evangelho da paz. Onde eu vou, eu tenho que levar Jesus. Isso não quer dizer que eu não vou guerrear. Isso não quer dizer que eu vou ficar de boca calada quando eu vejo algo errado acontecendo. Vocês estão entendendo a diferença? Aí ele continua, né? O escudo da fé e a espada do Espírito. O escudo da fé. E eu quero, depois no final a gente vai orar, porque às vezes o nosso escudo, a gente usa ele
E às vezes ele leva umas bordoadas, que às vezes ou a gente abaixa ele porque está difícil, ou às vezes algum ataque que foi jogado ali fez um buraco nesse escudo. Momentos que às vezes a gente começa a fraquejar na nossa fé. E aí por isso que é importante aquele momento que a gente fez de oração com as amigas. Porque quando eu fraquejar na fé, eu preciso ter amigas do meu lado. Eu preciso ter mulheres que pegam no meu escudo e falam: levanta aí, fica firme, você não vai duvidar. Você não vai fraquejar na sua fé. Fica firme, porque o escudo está defendendo. Eu preciso ter fé, eu preciso crer. Deus não fez ainda, mas Ele vai fazer. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que Ele vai agir. Eu vou me apropriar do poder de Deus. Eu vou vestir toda a armadura de Deus. Amém? Aí ele fala da espada do Espírito, a palavra de Deus. E a espada aí é onde a gente ataca, né? E eu quero chamar a atenção para vocês, vai comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Essa madrugada, eu fiquei nesse texto, eu acordei nesse texto, e eu pedi graça de Deus para eu conseguir transmitir para vocês o que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Apocalipse 12, a partir do verso 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém. Aqui, essa luta, essa guerra, ela existe. E o diabo, ele não é opositor a Deus. Não existe ninguém que se opõe a Deus. Deus é o grande Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Não tem ninguém no mesmo nível que Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Não tem inimigo para Deus. O inimigo do diabo aqui era quem? Miguel e os anjos. Eles lutaram, Satanás perdeu, foi expulso, perdeu o lugar no céu. E aqui no verso 11 a gente lê que fala que foi expulso o acusador dos nossos irmãos. O acusador é quem? O diabo. Fala mais forte. O acusador é quem? E ele foi expulso. Agora eu pergunto para você, Igreja de Jesus, corpo de Cristo, por que não vou falar muitos não, porque é que alguns de nós têm assumido o papel de acusador. Quando um irmão cai, quando acontece alguma coisa que um irmão cai, quando uma parte do nosso corpo machuca, todo o corpo sofre. Então, se um irmão na fé, se alguém que é membro, que faz parte do corpo de Cristo caiu, por que eu uso a minha boca, eu empresto a minha boca para lançar acusação e julgamento sobre essa parte do corpo que eu faço parte? Eu tinha que estar sofrendo junto, eu tinha que estar ali mobilizando todo o organismo, todo o corpo para fazer aquele que caiu, aquele que se machucou, aquele que caiu na fé se levantar novamente. Mas nós temos feito o papel da serpente. Ah, sabia, aquele lá não prestava mesmo, nunca me enganou.
Ninguém nunca ouviu isso aqui no meio, né? Nunca me enganou. Gente, não pode. Corpo dividido. Sabe o que eu vejo isso? Nós precisamos, como igreja do Senhor, parar de agir, parar de ter uma postura como se tivéssemos uma doença autoimune. Você sabe o que é doença autoimune? Precisamos encerrar, dar fim ao ministério da acusação, do julgamento, porque a palavra de Deus diz que os seus atos de justiça é como trapo de imundície diante de Deus. Se não fosse o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, estava todo mundo condenado ao inferno. Então, quando um membro do corpo cai, todo o corpo sofre. A gente não tem que virar e falar, não, arranca logo, esse trem sai, vou entrar aleijado. Não, vai lá, faça a sua parte. Ah, mas eu já fiz, ele não quer, é outra história. Mas não empreste a sua boca para fazer o que Satanás fazia, para acusar os seus irmãos, para condenar, para julgar. Lá em Joel, como eu gosto daquele texto, fala que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda carne, a que você gosta e a que você não gosta. Graças a Deus nós somos diferentes. Imagina se o rosto se parecesse com o pé. Você pode ter o pé mais lindo do mundo, pé de capa de revista, no rosto não fica legal. Nós somos diferentes. Graças a Deus por isso. Derramarei o meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Abre a sua boca para profetizar. Profetizar bênção, profetizar vitória, profetizar arrependimento, profetizar conserto, profetizar uma transformação de vida. Mas não usa a sua boca para acusar. Não empresta a sua boca para o diabo. Nós somos um corpo só. Se um cai, o corpo todo está sofrendo. Vamos dar fim a essa doença autoimune. Chega! Precisamos ser igreja sarada. Amém? Verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, aleluia, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Agora pula comigo para o capítulo, para o mesmo capítulo, para o verso 17. Eu já estou quase terminando. Verso 17. O dragão ficou irado com a mulher. Essa mulher aqui, gente, é a figura da igreja. E foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Opa! Guerra contra a igreja. Nós estamos em guerra. E onde é que está o diabo? Onde que está o diabo? Deus vai colocar ele debaixo dos nossos pés. Mas a Bíblia diz que, por enquanto, tem um relógio aí que está correndo, mas por enquanto o diabo, ele está no mundo. Ele age no mundo? Age. E ele está em guerra declarada contra a igreja. Quando você vai lá, vamos lá para o princípio, essa guerra aqui, essa inimizade, foi Deus que pôs lá no início, lá em Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, ele fala, vou pôr inimizade entre você e o descendente dela. Lembra? Ali estava fazendo já uma menção a Jesus Cristo. Mas naquele momento, quando Deus colocou essa inimizade, de um lado está o diabo, certo? A serpente. O diabo é o que? É o mal. Do outro está a mulher, ok? Deus colocou a mulher do lado de quem? Do lado dele.
Então nós precisamos lutar do lado dele. Então, como mulheres, nós precisamos nos posicionar do lado dele. Qualquer coisa que está vigente no mundo, que vai contra os princípios nessa palavra, nós precisamos lutar contra. Nós estamos em guerra. Você tem dúvida da investida que o diabo tem feito sobre as mulheres e os descendentes das mulheres? Eu ouvi, eu não sabia. A gente não olha essas coisas, né? Porque não faz bem. Mas eu fui preencher um formulário, era alguma coisa, acho que até para o Estevão. E eu fiquei sem saber o que eu preenchia. Tinha negócio lá, se era cis. Você sabe que agora o certo é o cis antes? Vocês sabiam disso? Eu não sabia. É cis, aí tem um monte que não sabe também. Mulher cis. Ou é cis mulher que fala antes, não sei. Mulher cis. Eu me enquadraria na mulher cis, porque eles criaram agora para poder fazer o mulher trans. Eu preciso me posicionar. A guerra aqui fala que o dragão, ele ficou irado com a mulher e foi travar a guerra com o restante da sua descendência. As gerações, geração após geração, a gente precisa quebrar esse ciclo, a gente precisa ensinar a palavra de Deus. Deus te fez para gerar vida. Você já parou para pensar nisso? Sem a mulher, sem o homem também, nós não somos rivais, não estamos competindo. A Bíblia diz lá, eu citei, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou eles semelhantes. Não é um maior que o outro, um mais importante que o outro, são semelhantes, com papéis diferentes. Mas você, mulher, é geradora de vida. E aqui, vida que eu estou falando, não é apenas vida de gerar um novo ser. Às vezes você fala, nossa, eu sou solteira, eu não tenho filhos, mas Deus te chamou para gerar vida. Onde você chega, você tem que gerar vida. As suas palavras, as palavras que saem da sua boca, tem que gerar vida e não morte na vida dos outros. Deus nos fez assim, geradores de vida. E aí levanta uma agenda global para falar que está tudo bem você fazer aborto. É uma escolha da mulher. Não estou falando aqui, você não tem que brigar, você não tem que rejeitar, você não tem que acusar, porque esse não é o nosso papel. O nosso papel não é acusar quem fez. O nosso papel é amar o pecador e pregar o evangelho do Senhor. O nosso papel é levar vida. O nosso papel, Deus te fez Ézer, Deus te fez Charril, porque Ele te habilitou com tudo o que você precisa para levar vida onde quer que você esteja. Você consegue gerar vida. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Não tem meio termo. Não existe um mediano ali. Ou é bom ou é mal. Ou você serve o diabo ou você serve a Deus. É engano quem pensa que existe uma terceira via. Não existe. É engano, é espírito de engano. É o diabo agindo para colocar a pessoa no meio do caminho. E ele está em guerra. Para isso nós precisamos apropriar do poder que Deus nos deu. Nós precisamos ter na nossa mente esse texto de Efésios capítulo 6 todos os dias, porque todos os dias o diabo está intentando contra a sua vida. Ele não dá trégua. Sabe quando é que a gente vai descansar? Quando a gente estiver na glória com o Senhor.
até esse dia chegar. Ele está em guerra. Ele quer roubar o coração dos seus filhos, ele quer roubar o coração do seu marido, ele quer roubar o seu coração, trazendo ideologias, trazendo pensamentos contrários ao da palavra. E às vezes ele vem com uma maquiagem muito bonita, que você para e fala: peraí, deixa eu pensar, será que não tem razão? Ou é bom ou é mal, ou está do lado de Deus ou está do lado do diabo. Não existe meio termo. Na armadura de Deus, a arma de ataque que nós temos ali é a espada do Espírito, que o Senhor nos ensina que é a sua palavra, é a palavra de Deus. Sabe, gente, nós precisamos alimentar dessa palavra. Tem dia, me perguntaram, e aqui eu estou vendo que tem muitas mães, me perguntaram uma vez naqueles direct lá do Instagram, como que eu fazia, né? Porque eu, com os filhos, para ler a Bíblia. Minha filha está ali, vocês podem perguntar para ela depois. Lá em casa não tem muita conversa, não. Já leu a Bíblia hoje? Não leu? Não pode jogar, não pode assistir desenho, não pode fazer um monte de coisa. Aí ela me respondeu, falou: bispa, mas eu vou obrigar. Eu falei: mas seu filho gosta de tomar banho todo dia, escovar dente todo dia, comer todo dia? Ou você obriga? Porque tem que comer, tem que tomar banho, tem que dormir na hora certa. Você tem vontade de ler a Bíblia todo dia? Eu não tenho. Tem dia que eu leio, aí na hora que eu estou indo porque a gente faz aquela leitura, né? Quem faz aquela leitura anual? Aí às vezes eu estou indo para o próximo capítulo, eu paro e falo: não sei nem o que eu acabei de ler. Porque às vezes a gente está lendo e a mente da gente está... Eu falo: oh, Deus, me perdoa. Aí eu volto. Há uns dias atrás a minha filha falou assim: mãe, como é que faz? Porque chegou naquela parte da genealogia, né? Aí eu falei: minha filha, não preocupa, todos nós, de recém-convertida até o apóstolo, acredito. Eu ainda brinquei, falei: eu acredito, não sei, depois você pergunta. Mas a gente pulou genealogia, a gente fez aquela leitura automática, né? Que a gente vai assim, deixa eu ver quando é que acaba esse tanto de nome. Faz parte. Mas tem coisas preciosas na genealogia também. Mas tudo depende da idade, de onde a gente está. Mas, gente, isso aqui é arma. Isso aqui é arma. Palavra de Deus. Isso aqui é arma. Eu preciso conhecer a Bíblia. Aí agora eu tô com uma mania agora. Que foi até engraçado. Meu marido virou e falou: você presta atenção, não acredito que você está fazendo isso. Aí agora ele já vira e fala: amor, coloca aí. Eu vou dormir, eu coloco o áudio da Bíblia. Aí eu ponho o mesmo que eu li, eu falo: eu vou dormir. Ele, depois de um tempo, ele desliga sozinho, né, o celular, mas eu durmo. Eu falei: eu vou ouvir a Bíblia. Eu preciso, porque é espada. Se eu conheço a palavra de Deus, eu manuseio bem uma espada. Se eu entrego uma espada com um corte perfeito, a melhor espada que tem, na mão de uma pessoa que não sabe usar, ela pode até se machucar. Às vezes não vai conseguir nem levantar, porque a espada é pesada. Agora, se eu entrego a mesma espada na mão de quem tem domínio, que sabe trabalhar com ela, que sabe mexer com ela, é uma arma poderosa. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, porque nós estamos em guerra. E se você não conhece a palavra, você está se colocando numa posição vulnerável para ser enganado pelo diabo. Porque o diabo conhece muito bem a Bíblia. Ele foi tentar Jesus, ele tentou Jesus usando a Bíblia. Conhece a Bíblia melhor do que muito crente. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque ela é espada. E como que a gente usa a espada? É só lendo? Por isso que eu falei aqui antes sobre a nossa boca.
sobre a gente, às vezes, usar a nossa boca, deixa eu corrigir, sobre às vezes a gente colocar a nossa boca à disposição do inferno, para julgar, condenar, acusar membros do corpo de Cristo, a noiva de Jesus Cristo. Eu preciso usar a minha boca para manusear a espada do Espírito. Eu preciso abrir a minha boca manuseando a palavra do Espírito, porque ela é poder de Deus na minha vida. É assim que nós iremos vencer as nossas guerras, é assim que nós iremos vencer as nossas batalhas, abrindo a nossa boca e declarando a palavra de Deus, profetizando sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. É abrindo a nossa boca e falando a palavra de Deus. Precisamos devorar a palavra de Deus.